conflitos, muita gente tem o interesse da posse. Quando a gente fala naquela área, o que tem ali? Tem petróleo, tem pedras preciosas. Por que aquilo tem o interesse de vários povos? Bom, economicamente falando, a gente tem uma região que até tem bastante dificuldade para desenvolver algumas atividades, né? É uma região semiárida, com uma carência de recurso hídrico muito grande, mas é uma área estrategicamente importante. E você tem ali, entre judeus e palestinos, uma disputa, inclusive, a nível religioso. Sim. Você tem, de um lado, os judeus, que professam o judaísmo, do outro lado, os palestinos, que têm alguns cristãos, mas majoritariamente os palestinos são islâmicos, né? Eles professam o islamismo, e aí você tem uma disputa há muitos anos ali por Jerusalém, que é a cidade principal de disputa daquela região, ser uma cidade sagrada para as 3 grandes religiões monoteístas do mundo. Então, você tem ali uma posse que vai muito além de questões meramente econômicas, tem implicações também a nível religioso, né? Então, quando a gente fala de religião, estou aproveitando aqui abusar um pouco do professor, viu, professor? Tá bom. A gente tem os cristãos, os judeus. O judeu acredita em quê, professor? Assim, de uma forma bem simples e objetiva. Não vamos... Não, assim, de uma maneira bem prática, o judaísmo é a primeira grande religião monoteísta do mundo. Então, foi a primeira religião a acreditar em um único Deus, em uma área que sempre foi dominada por religiões politeístas. Do judaísmo, nós tivemos o cristianismo, derivado do judaísmo. O cristianismo surge dentro daquele contexto da região da Palestina, quando da chegada de um profeta de origem hebraica, chamado Jesus, a qual nós, cristãos, encaramos como sendo o Messias. Sim. Né? Então, Jesus, o Messias, ou Jesus, o Cristo, né? O ungido. E, posteriormente, você vai ter o islamismo, que vai surgir com uma influência, um pouquinho do judaísmo, um pouquinho de influência do cristianismo. Então, você tem ali, dentro daquela região, uma miscelânea também, assim, de crenças, de maneiras diferentes de enxergar. Por quê? Porque o judaísmo tem as suas tradições, o islamismo tem as suas, o cristianismo tem a sua, e está todo mundo junto ali. Né? Maneiras diferentes de interpretar os textos, maneiras diferentes de interpretar as mensagens, e aí essa disputa entre eles, né, para ver quem é que tem mais direito sobre aquele solo sagrado, é o judeu, é o islâmico. Aí tem as questões de disputa pelos locais de peregrinação, né? Você tem ali a mesquita de Al-Aqsa, que é o terceiro ponto mais importante de veneração para os islâmicos, e ela foi construída exatamente ali no mesmo perímetro onde está o Muro das Lamentações, que é sagrado para os judeus. Então, você tem ali um jogo, uma disputa, um jogo de interesse muito grande naquela área. E a ONU, quando viu essa situação toda, essa bagunça, resolveu fazer o quê, professor? Bom, essa é uma pergunta bem interessante, porque, assim, muitos analistas colocam o conflito como tendo começado há aproximadamente 75 anos, quando o Estado de Israel declarou independência, em 1948. A ONU faz a divisão em 47, em 14 de maio de 1948, o Estado de Israel declara independência. Mas eu costumo voltar um pouco no tempo. Não tão lá atrás, aquelas disputas de 2.000 anos atrás, de quando os hebreus chegaram na região, mas eu costumo colocar como que essa disputa, ela tendo começado há aproximadamente 120 anos. Por quê? Porque já ali no final do século XIX, nós vamos ter o florescer de 2 movimentos. O movimento sionista, que é um movimento para a formação de um Estado judeu na região da Palestina, e vou ter também o surgimento de um movimento nacionalista árabe, também com esse objetivo da criação de um Estado palestino para o povo palestino que ali vivia. Então, são 120 anos de conflito. E um ponto importante nisso aí é que durante esse período desses 120 anos, você vai ter uma troca de comando ali. Durante muito tempo, quem dominou ali por séculos foram os turcos otomanos, que, de certa forma, tinham uma certa complacência com os povos árabes que viviam naquela região. Afinal, todos praticavam a religião islâmica, enfim, tinham o islamismo como um fator em comum.
Mas, posteriormente, quem assume o mandato após o final da Primeira Guerra Mundial e a derrota do Império Turco-Otomano, os ingleses vão assumir ali o comando. Então, a Palestina passa por um mandato britânico. E é durante esse mandato britânico que os judeus vão começar a chegar naquela região, o que vai suscitar e acender essas disputas que nós temos